crentes aqui e diz: olha, é tão difícil ser crente, é tão difícil ir para a igreja, é tão difícil. Não, amados, nós temos que servir o Senhor com alegria. Alegria de saber que eu estou prestando o culto ao Senhor do universo. Aleluia. E Ele aceita o meu culto. Eu sempre digo, amados, aqui o louvor tem sido abençoado, maravilhoso. Mas escuta uma coisa: no céu ele é perfeito, perfeito. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais prestam tributação de louvor e cântico ao Senhor 24 horas de maneira ininterrupta. Então, quando eu penso que o Deus eterno, tendo toda a adoração perfeita em volta dele, ele se inclina para receber a nossa adoração, que somos imperfeitos, que somos falhos. Meu coração só tem que se alegrar e explodir de alegria. Eu cultuo um Deus que se importa comigo. Eu cultuo um Deus que me ama. Eu cultuo um Deus que tem prazer em cuidar de cada um de nós. As horas já se avançam. Hoje nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Mas eu convido você para se colocar de pé. E vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Não, desculpa. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo 13. Que diz assim: por esse tempo, Jesus foi na Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Pode dizer sentar. Eu digo que tenho a felicidade de estar vivendo esse tempo novo que Deus está nos proporcionando aqui na Espanha. Mas às vezes sinto saudade, né, da igreja em Évora, pela estrutura que Ele nos proporciona. Às vezes eu fico aqui a ministrar e a pregar e eu falo: cadê o data show? Cadê o texto? Né? Eu sempre preguei com o texto, gosto muito de usar o texto na palavra. E essa palavra de hoje, eu gostaria, se você tiver sua Bíblia aí, eu gosto de ler. Por quê? Porque é a Bíblia que nos alimenta, irmão. É a palavra que vai alimentar o nosso coração. Então eu vou pedir a você, se você puder ir ler a palavra, e até os irmãos, vamos interagir, né? De maneira tal que de repente eu vou pedir para um irmão estar lendo a palavra, porque eu preciso que você leia. E nós vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nessa noite. Jesus é o nosso padrão, é a nossa referência em todas as coisas. Quando nós pensamos, irmãos, em uma pessoa que nós vamos nos espelhar. No Velho Testamento encontramos tantos homens. Enoque que andou com Deus, Noé que andou com Deus, Abraão, o homem que foi chamado, Moisés que foi o grande legislador, Samuel que foi o maior juiz e profeta, Elias, o homem que fez cair fogo do céu. Mas todos esses não é a nossa referência, porque todos eles pecaram. Todos eles estiveram no marco do pecado. A única referência para nós, que nós temos de padrão pleno, total, absoluto, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele se fez homem. E é sobre isso que eu quero colocar aqui hoje, para nós entendermos da palavra. O quanto nós temos que aprender com Ele. Quando João escreve sobre Ele, ele diz que Ele é eterno. Jesus, Ele não passou a existir no ventre de Maria, não. Ele é muito antes que isso. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E como Deus trino, Ele abriu mão de tudo para vir viver entre nós. E a glória bendita é: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, esteve entre nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, vamos movimentar as nossas Bíblias. Quem achou, já leia para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Escuta uma coisa: Deus cresce? Não. Deus melhora? Não. Deus desenvolve? Não. Deus é perfeito. Marquias capítulo 3, versículo 8 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Deus, Ele tem uma dos seus atributos, é imutabilidade. Porém, quando eu olho para a palavra de Deus está me ensinando que Jesus, quando Ele veio à terra, Ele
intimidade. Entenda, Deus nunca pode deixar de ser Deus, mas Ele abriu mão das suas atribuições divinas, e Ele vem viver como ser humano na claridade aqui conosco, irmãos. Salmo 8, ele diz que um pouco menor que os anjos o fez, mas os escritores hebreus vai aplicar isso a Jesus. Por quê? Um pouco menor que os anjos o fizeste, porque Ele vem se tornar homem igualzinho a cada um de nós. Sim, dá um nó no processo teológico a questão da união hipostática. O que é isso, pastor? É que Jesus ele foi 100% Deus, porque ele não pode dizer ser Deus, mas ele foi 100% homem. Duas naturezas em uma só pessoa. E hoje eu quero trilhar um pouquinho e falar da natureza humana de Jesus. Essa natureza que, conforme lemos aqui, está dizendo que o Senhor Jesus crescia em sabedoria, Ele crescia em estatura, e Ele crescia em graça para com Deus e com os homens. Jesus, o último texto que está aqui relatando acerca da sua infância, 12 anos de idade. E a Bíblia aqui, Lucas, ele faz um resumo em um versículo só, dizendo que ele crescia em sabedoria intelectualmente. Mas é por isso que eu acho linda a palavra, porque Jesus ele é a sabedoria. Paulo ele escreve e diz: todos os tesouros de conhecimento e sabedoria estão nele. Mas ele, quando estava encarnado como homem, ele foi crescer em sabedoria, porque ele dependia plenamente do Pai. E ele vai crescer em sabedoria. Estatura, ele vai crescer. Ele foi formado como um bebê, e ele foi crescendo, se desenvolvendo. E diz a Bíblia que ele cresceu em graça para com Deus e os homens. Escuta isso. Sendo ele Deus, durante o tempo da sua existência, Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus passou um tempo com o Pai. Ele viveu uma vida de intimidade com o Pai, e isso ele fazia por prazer, por deleite. Ele estudava a palavra, mas a palavra era ele. A palavra veio dele, e enquanto ele esteve na terra, ele esteve a comer a palavra. Sabe por que muitas das vezes a nossa vida cristã ela é fraca, ela é medíocre? É porque nós queremos ser mais do que Jesus. Que é isso, pastor? Sim. Você imagina se ele, sendo Deus, durante todo o seu tempo de existência, lá no final do texto, ele crescia em graça para com Deus e com os homens. E nós achamos que já temos tudo. Não, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar. O Filho de Deus cresceu em graça para com Deus. Ele parece inusitado isso. Como assim? Sim, ele orou e não fingiu que orou. Ele não orou para mostrar para os homens que estavam orando. Ele estudou a palavra, não era para mostrar para as pessoas, não. Ele orou porque ele queria ter comunhão com o Pai. Ele estudou a palavra porque ele queria vivenciar o propósito do Pai. Se nós queremos, irmão, crescer, desenvolver como cristãos, precisamos olhar para Jesus. Eu preciso crescer em sabedoria. Eu preciso crescer em graça para com Deus e para com os homens. Mas aqui agora abro um parênteses, irmãos, porque após esse versículo abre-se uma lacuna enorme, porque Jesus tem 12 anos. Quando Lucas vai, aqui está no versículo 23 do capítulo 2, mas quando nós vamos para o capítulo 3, Jesus já está com 30 anos. Esses 18 anos. A Bíblia não fala de maneira explícita a respeito de Jesus, mas eu queria hoje analisar algumas coisas, porque nós temos que aprender sobre o Filho de Deus, do tempo que ele esteve sobre a terra. Jesus ele vai iniciar o ministério dele aos 30 anos de idade. Aqui no texto que acabamos de ler, no capítulo 2, ele tem apenas 12 anos. Se você olhar o versículo 42, diz assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém. Agora, quando nós vamos para o capítulo 3, no versículo 23, por favor, alguns irmãos leem para nós. Capítulo 3, versículo 23 de Lucas. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Ok?
Então, nós temos aqui no final do capítulo 2, no meio do capítulo 3, Jesus com 12 anos, Jesus agora com 30 anos. E essa lacuna, o que houve, o que ocorreu dentro desse processo? Por que Jesus vai começar o ministério dele aos 30 anos? Por que não começou antes? Por que não veio na sua adolescência? Por que não veio na sua juventude? Eu te convido para você, agora vamos trilhar no Velho Testamento, vamos lá. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. O profeta, 700 anos antes de Cristo nascer, ele profetiza e fala a respeito dos propósitos do Senhor. Por favor, rapidamente, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Consegue entender a grandiosidade do que Deus está falando aqui? Meu Deus. Os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são como os vossos. Porque assim como os céus está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são muito mais altos do que os de vocês. Tem coisas na Bíblia que você vai passar tempo e você não vai entender. E por que você não entende? Porque os caminhos de Deus são muito mais altos, irmãos. Nós temos dificuldade de entender certas coisas. Tudo que nós sabemos sobre Deus é porque Ele quis se revelar a nós. E é por isso que a nossa sede de cada dia tem que ser maior. Tem que haver uma fome no nosso coração em conhecer o Senhor, em crescer no conhecimento de Deus. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Quando eu olho para esse texto de Lucas, que Jesus começa aos 30 anos, eu fico a pensar, meu Deus, eu sempre que eu tivesse começado aos 20, se eu tivesse começado antes. E Deus vai dizer, os meus caminhos são diferentes, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, eu tenho um propósito diferente dos vossos. Qual era o propósito do Senhor com Jesus durante esse período da juventude? Nós estamos em Isaías, você só vai voltar um pouquinho. Vamos voltar para o capítulo 53, dois capítulos. Era desprezado e dele não fizemos caso. Esse texto bíblico que relata a respeito do servo sofredor. Isaías aqui nos dá uma demonstração a respeito do Filho de Deus, porque ele diz, ele era desprezado, ele era rejeitado entre os homens de dores. Na minha versão diz que sabe padecer, sabe o que é padecer, mas tem outra tradução que vai dizer, homem de dores, experimentado no trabalho. Significa dizer que o Senhor Jesus, durante esse período pela qual ele esteve em oculto do ministério, ele esteve envolvido com o trabalho. Como assim, pastor? Sim. Ele esteve a trabalhar. Por isso que a Bíblia está descrevendo que ele é homem de dores. Ele foi experimentado no trabalho, ele foi rejeitado pelos homens. O versículo 2, ele diz, olha, porque ele foi subindo como renovo diante dele. Como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, não tinha formosura, olhávamos para ele. Não havia nenhuma beleza nele para que nós nos agradássemos dele, para que desejasse. Sim, houve marcas. Escuta uma coisa. Eu sei que os pais que aqui estão presentes têm sonhos para os seus filhos. E sempre sonhamos o melhor, queremos o melhor, idealizamos o melhor. Agora, quando eu olho para a pessoa de Cristo Jesus, Deus tem algo muito tremendo, amados, a nos ensinar a respeito disso. Porque o filho, quando ele veio à terra, ele não veio para sentar em um trono como Salomão sentou. Não! Ele não teve uma profissão digna que colocasse ele em um pedestal de honra. Não. A Bíblia diz que ele foi um carpinteiro. Quando você pensa em carpintaria hoje, você vai pensar num monte de maquinários, um monte de serras. Você vai pensar em caminhão, você vai pensar em guindaste que carrega madeira, mas não, naquele tempo não. A carpintaria exigia força bruta, derrubar uma árvore, pegar ela, carregar sobre os ombros de animais, para conduzir até o seu local de trabalho, ali cortar com ferramentas rudes.
pai escolheu que o filho fosse viver em uma aldeia pobre chamada Nazaré. E lá ele foi experimentado no trabalho como carpinteiro. Eu tenho 2 textos para nós analisarmos aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Como é descrito o nosso Senhor aqui? Por favor, quem achou pode ler. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Entenda! Marcos está dizendo que as pessoas estavam questionando. Peraí. O pregador é o carpinteiro de Nazaré. É aquele que faz móveis. É aquele que faz casa. Nós sabemos quem ele é. E a Bíblia aqui está classificando que ele é o carpinteiro. Que tem irmão, tem 4 irmãos, tem irmãs. A Bíblia não define quantas irmãs que ele tem, mas tem que ser mais que 2. Ou de 2 para cima, porque está no plural. Quando eu olho para o texto de Mateus capítulo 13, versículo 55. Quem achou, pastor? Mateus 13, versículo 55. Cadê? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? Entenda. Marcos descreve ele como o carpinteiro. Mateus aqui está descrevendo ele como o filho do carpinteiro. Talvez você não prestou atenção nessa diferença. Pastor, mas o que isso significa? Marcos está dizendo que ele estava exercendo a função de carpintaria. Mateus está dizendo que ele era filho do carpinteiro. Então isso significa dizer que José foi o carpinteiro que ensinou ao Senhor Jesus a ser carpinteiro. Tá. Mas você vai perceber que José, ele some do cenário. Em nenhum momento do ministério de Jesus, José aparece. A tradição, quase todos são unânimes em estabelecer: José é alguém que vai morrer. Maria vai ficar viúva em uma casa que tem no mínimo 6 pessoas para serem sustentadas. E aí então o texto de Isaías vai cumprir. Experimentado no trabalho, ele sabia o que é padecer. Jesus vai se tornar o carpinteiro que vai sustentar a sua casa, que vai sustentar a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. E hoje à tarde, enquanto eu meditava nessa palavra, eu ficava pensando, mas meu Deus, tem coisas, tem nuances aqui, irmãos, que eu olho para a palavra e vejo, Deus tem caminhos diferentes do nosso. Por quê? Para pensar comigo. José, ele morre. E Jesus, ele tem que conviver, ele tem que olhar, pastor, para sua mãe chorando, viúva. Ele vai olhar para seus irmãos chorando, órfãos. E a pergunta é: por que ele não ressuscitou José? Por que ele não fez o milagre? Era tão simples para ele. Ressuscita José. Traz de volta a alegria para casa. Traz de volta a alegria para o lar. Vai devolver para sua mãe a alegria. Mas tem uma questão aqui que eu e você precisamos entender. Por favor, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Eu só preciso correr contra o tempo. Então, por favor, se você achou, leia para que a gente consiga terminar essa palavra. João 2, versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo para Maria: olha, Maria, tem um tempo para as coisas. Maria naquele dia queria
que Jesus socorresse aquele casal, que a sua festa estava estragada. E Jesus diz: olha, ainda não é a minha hora. Tem um outro texto, no Evangelho de João ainda, no capítulo 7, versículo 6. A Bíblia diz assim: então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Pastor, o que isso quer dizer? Tem um tempo na agenda de Deus para Jesus, e ele respeitou isso. Ele não quebrou o protocolo, ele não passou por cima daquilo que o Pai tinha estabelecido. É mentira quando dizem que Jesus, na adolescência dele, fez milagre. Tem um pregador que cometeu uns deslizes, que disse que Jesus estalava o dedo, aparecia a cadeira, ele estalava a mão e aparecia a mesa. Não existe isso. Jesus foi carpinteiro de pegar a madeira, trabalhar ela, labutar como qualquer humano. Ele não burlou o processo da vida. Engraçado que nós, seres humanos, principalmente brasileiros, que tem um tal do jeitinho brasileiro, achamos que Jesus também deu um jeitinho divino. Não, amados. Ele viveu como cada um de nós, um dia de cada vez, processando todo o trabalho, comendo do suor do seu trabalho, sustentando a sua casa, cuidando da sua casa. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Se você achou, leia. Quem achar primeiro aí já pode ler, porque a hora corre muito rápido. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Escuta, ô pastor, mas não, você está falando de um profeta. Não, mas você está falando de Jesus. Ainda que era filho, ainda que era Deus, ainda que era divino, a Bíblia está dizendo que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, para de murmurar, para de reclamar. Nós estamos no processo de obediência, porque estamos na terra. O filho, quando esteve na terra, ele esteve em processo de obediência. Ele poderia gritar para o pai e dizer: eu não preciso passar por isso. Mas ele passou para deixar exemplo para mim, para você. É possível sofrer aqui e ainda ser fiel a Deus. É possível passar por agruras aqui e ainda permanecer fiel a Deus. Aleluia. Hebreus, se você voltar um pouquinho, capítulo 4, no versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Pelo contrário, escuta isso. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pastor, passamos por tribulações, passamos por ataques. Escuta, a Bíblia está dizendo que o nosso Jesus foi tentado em todas as coisas. Como ser humano, ele passou por tudo que nós passamos. A diferença é que ele não pecou. A diferença é que ele viveu a santidade plena, absoluta, sem pecar. Hoje, arranjamos desculpa para o nosso pecado, arranjamos desculpa para nossas fraquezas e erros. Aí eu vou dizer: não, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu patrão. Não, queridos, nós temos que chamar a responsabilidade. Os nossos erros são o resultado das nossas escolhas. Somos nós que escolhemos. Pastor, mas eu sou fraco. Sim, mas se você é fraco, a sua vitamina está em Deus. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santidade, de pureza, agradando ao Senhor. Pedro, quando descreve a pessoa de Jesus, no capítulo 2, versículo 22, Pedro diz da seguinte maneira: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Não, ele não errou, ele não pecou. Ele viveu entre homens pecadores, ele conviveu com homens que erraram, mas ele não pecou. Voltando para o processo de Jesus lidar com os dilemas, no Evangelho de João, no capítulo 19, observa um detalhe que eu estava dizendo, porque que creio que Maria ficou viúva. Quando Jesus ele morre, no capítulo 19, no versículo 26 e 27, ele faz algo ali que demonstra então que Maria já não tinha mais a companhia do seu marido. Se alguém achou, leia para nós. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ela amava,
disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ela foi para onde? Para a casa de João. Por quê? Porque ela já não tinha um amparo marital de José. E durante o tempo da fase de Jesus adulta, e durante o seu ministério, foi ele que sustentou a sua mãe. E é quando ele está morrendo, escuta, ele está na agonia da cruz. Mas antes de morrer, ele vai dizer: mãe, não está desamparada. João, acolhe ela, leva para tua casa, cuida dela. E João vai receber ela em casa. Aí eu queria te olhar para esse drama do que é viver a vontade de Deus. Escuta, no Evangelho de João é chamado, né, o menor versículo da Bíblia, né, que contrasta às vezes que tem o texto lá do Velho Testamento, mas de forma mais que normal se diz que é João 11:35, que diz: Jesus chorou. E eu te pergunto, por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele estava na companhia de Marta, Maria, e Lázaro estava morto. Isso mostra que ele tinha compaixão, ele tinha os seus sentimentos que se apegavam às pessoas. E eu fico a pensar, a Bíblia não diz, mas não sei em que momento que José morreu. Ele chorou com sua mãe, ele chorou com seus irmãos. Quando eu olho para Lucas capítulo 7, versículo 13, que apenas Lucas registra esse episódio, a Bíblia diz da seguinte maneira: ao vê-la, Jesus viu uma mulher, uma viúva, e ele diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, e ele disse: não, ele morreu. E ele é movido de íntima compaixão, vai até ela. Escuta, mas ele viveu isso. Ele viu sua mãe ficando viúva. Mas por que não moveu dentro da sua casa? Por que não fez ali um milagre acontecer? Igreja do Senhor, escuta, o Evangelho não é para servir os nossos bel prazeres, não é para satisfazer os nossos anseios. Jesus conviveu com a dor da sua família, com os problemas, com as crises da sua família, porque ele estava para cumprir o propósito do Pai. Em João capítulo 7, versículo 5, Jesus viveu de maneira tão natural ali entre os seus, a sua família, que a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 7 de João, que nem mesmo seus irmãos criam nele, porque ele dizia: não, ele é um homem natural como qualquer um de nós, ele nunca fez um milagre na sua casa. Mas por que não fez, pastor? Porque não podia? Sim, porque ele estava debaixo da agenda do Pai. Tinha uma agenda de Deus para cumprir. Se o milagre não ocorreu na tua vida, se não chegou o tempo de Deus para você, aquieta teu coração, aquieta tua alma, viva cada momento do Senhor. Se precisar chorar, chore. Se precisar se angustiar, se angustie, mas não perca de vista o propósito de Deus. Jesus passou pelos seus problemas familiares, conviveu com eles, mas ele não negou o propósito do Pai. Paulo, quando ele escreve no capítulo 2 de Filipenses, ele diz: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus, coisa que ele era por direito, mas a si mesmo ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se semelhante a todos os homens, ele tornou-se semelhante a mim e a você. Ele conviveu com tudo aquilo que nós convivemos, mas em todas essas coisas ele não pecou contra o Pai. Agora vamos voltar para o texto. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz: por esse tempo. Que tempo? No tempo que João Batista estava pregando lá no deserto, que João Batista estava pregando junto às margens do Jordão, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas para serem batizadas. E eu faço uma pergunta para você refletir, para você levar para casa pensando: por que o diabo não achou Jesus durante esse período? Por que os demônios não atacaram? Sabe por quê? A mão de Deus o guarda. O diabo não é onipotente, o diabo não é onisciente, ele não é onipresente, ele tem limite. É por isso que Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso,
No capítulo 4, versículo 27, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Escuta, se você fechar as brechas, se você tiver em comunhão com Deus, ele não te toca. Ele pode ranger o dedo de raiva, de ódio, ele pode querer te estraçalhar, mas tem a aura de Deus que te protege. Aleluia. Tem a mão dele que te guarda. E ele vai ficar de longe, bradando de raiva, de ódio, mas ele não pode tocar na tua casa, no teu lado, na tua família. É por isso que ele não pode tocar em Jesus. Ele esteve guardado, protegido pelas mãos potentes do Senhor. E diz a Bíblia aqui que no tempo, por esse tempo, Jesus foi da Galileia, quer dizer, ele desce lá do norte, e ele vai para o Rio Jordão, para se encontrar com João, a fim de que ele fosse batizado. Mas peraí, pessoal, agora nós damos um nó aqui na palavra. Agora a palavra aqui parece que explode algo diferente, sabe por quê? Porque ele vai se apresentar a João Batista, que é um profeta que aparece depois de 400 anos de silêncio. Ele é o Filho de Deus encarnado, e ele não chega lá dizendo: ei João, eu sou o Messias. Não, escuta, Jesus entra na fila dos pecadores, na fila dos homens ímpios que estão indo para descer nas águas para ser batizado. Mas isso parece ser loucura ao olhar humano. Mas eu digo para você, ele fez isso porque ele amou a mim, ele amou a você, ele amou a cada um de nós. Ele não teve vergonha de assumir o meu, o teu lugar. Obrigada, Jesus. Aquele lugar estavam homens pecadores que João diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Loura? Sim, e Jesus ele entra na fila com os pecadores. Mas aí tem uma questão: ele não tem pecado, ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele não tem do que se arrepender. E aquela fila era para os pecadores, era para os arrependidos. A Bíblia está dizendo aqui, escuta, olha o que diz o versículo 14: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim. João está perplexo. João está ali dizendo: meu pai, para tudo, não pode. O senhor não pode estar nessa fila. O senhor não pode ser batizado por mim. Vamos inverter. Eu quero ser batizado por você, Jesus. É eu que preciso de ti. Sim, amados, essa resistência de João aqui é porque João ele tinha recebido uma revelação. Ele recebeu uma revelação de Deus. E dentro dessa revelação, o pai tinha falado com ele. Escuta, não tinha sido nenhum homem. João não foi enviado pelos sacerdotes. Lembrando, João é de linhagem sacerdotal. João está ali debaixo de uma missão, a missão do pai, a missão do próprio Deus. E ele diz assim, acompanhe comigo, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 30. Olha o que diz João Batista. Ele diz assim: ele está apontando para Jesus. Jesus está na fila dos pecadores. Jesus chegou para ser batizado para ele, e ele disse: este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Epa, mas espera aí, João é mais velho que ele 6 meses, e João está dizendo: olha, ele existia antes de mim. João está dizendo: eu sei que ele existia antes de nascer entre os homens. Ele é o verbo eterno de Deus. Aí João diz mais no verso 31: eu mesmo não o conhecia. Mas como assim, João? Ele é teu primo, João. Mas João não sabia. Ele não o conhecia como Messias, conhecia ele como filho da Maria. Pastor, mas como é que ele conheceu ele como Messias? Escuta, é João que vai dizer para mim e para você. Diz assim: mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: eu vi, os meus olhos viram o Espírito Santo descer como pomba e pousar sobre ele. Mas ninguém não viu isso, pastor. Ninguém na multidão. Escuta, Jesus estava lá na fila dos pecadores, e João está tendo uma visão, ele está lá na água, e ele está vendo o Espírito Santo vindo repousar sobre Jesus. Aí ele diz mais: aquele sobre quem, versículo 33, eu não conhecia,
Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, o Pai disse para ele, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, você vai saber, João. Como? Você vai saber. Vai chegar até você. Você vai ver o Espírito Santo descer sobre ele, pousar sobre ele. Aí João no verso 34 diz assim, pois eu mesmo vi e dou testemunho, ele é o Filho de Deus. E é por isso que João tem resistência. Como é que eu vou batizar o Filho de Deus? Como é que eu vou batizar o batizador com o Espírito Santo? Como eu estou... É papel invertido. Mas aí o Senhor Jesus, voltando agora para Mateus capítulo 3, versículo 15 diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele concordou. A resposta de Jesus é o quê? É de humildade. João, deixa assim. Deixa por enquanto. Escuta. A nossa humilhação na terra é por enquanto, irmãos. Não tenta você tentar pular etapa. É só por enquanto. Sofrimento não é para sempre. Tem data de validade. Tem data marcada. Vai acabar. Tem um céu de glória que espera mim e você. Não vale a pena trocar Jesus por nada dessa vida. Não vale a pena desistir, parar, retroceder, ser enganado pelo diabo. Por enquanto, deixa assim. Sofra, padeça, mas padeça com Jesus. Sofra com Cristo, passa por passar, mas não abra mão de Jesus. E Jesus está dizendo aqui para João, deixa isso por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus está dizendo para João, não importa o que pensam, não importa o que vão dizer, que se cumpra a justiça, que a justiça seja cumprida, que a vontade do Pai seja estabelecida. Eu vim fazer a vontade do Pai. Ele não tinha pecados, ele não tinha do que se arrepender, mas ele cumpriu a justiça. E nós, irmãos, tanta coisa para acertar na vida, tanta coisa para corrigir, e ainda queremos ensinar Deus a trabalhar. Queremos dizer para Deus, não, Deus, eu tinha que ter feito assim. E Jesus está dizendo, Pai, que seja a tua vontade, que seja para cumprir a justiça. Mas avançando, diz a Bíblia que Jesus, ele vai em direção a João. Entra nas águas barrentas do Jordão. Ele entra naquelas águas de humilhação que 800 anos atrás Naamã disse, não, peraí, eu entrar nas águas do Jordão? Não, eu sou general, eu sou grandão, e essa água, não. Rapaz, vai custar a sua cura. Não, eu não. Essa água não entra. Para ser curado, Naamã não queria entrar. Jesus sem pecado entrou. Sabe por quê? Porque ele ama a mim, ama você, ele ama cada um de nós. Ele foi cumprir a justiça, ele foi assumir o meu, o teu, o nosso lugar. E ele desce as águas, ele vai entrando nas águas da humilhação. E ali, ele se entrega a João em submissão. O João toma ele com muito respeito. Eu fico a pensar, João, o privilégio que ele teve. É por isso que Jesus disse, entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Porque João vai batizar o Filho de Deus. Sim! Nenhum profeta imaginava uma grandeza dessa. E ele toma Jesus com muito respeito. E o batiza, mergulha na água. Jesus levanta ali, banhado pelas águas. Não purificado porque ele já era puro. E ele vai saindo das águas, as pessoas estão olhando para ele. Lembre-se, antes de entrar nas águas, João já tinha apontado para ele, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus entrou nas águas, foi batizado, e ele vai saindo das águas. Aí aqui entra a glória, irmãos. A Bíblia diz, o verso 16, e depois de batizado, Jesus logo saiu das águas. O que aconteceu, pastor? O verso 16 está dizendo, eis que os céus se abriram. Eita. O céu se rasga. O céu se abre, sim, mas isso não é visão para um, para dois, é para todos que estão ali. Ele se humilhou, descendo as águas, assumindo o lugar de pecadores. Mas agora Deus, ele rasga o céu. Então tem uma visão, as pessoas que estão ali estão vendo o céu aberto. Mas não é só os céus abertos. Diz a Bíblia, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
E o Espírito desce sobre o Senhor Jesus quando ele está saindo das águas. João já tinha visto isso antes, mas agora está visível. O Espírito Santo vem e repousa sobre Jesus. E mais que isso, uma voz. Quando nós olhamos, irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu dar uma história. Porque quando eu vou para o Salmo 29, o salmista, ele descreve sobre o Senhor. Ele diz assim no Salmo 29, escuta isso. Verso 3, 29, 3 de Salmo. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O verso 7. A voz do Senhor produz chama de fogo. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz de Deus, ela ecoa nas margens do Jordão. E Deus, ele vai declarar diante de todos que estão ali, que aquele que estava ali, o verso 17 diz: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. O próprio Pai está gritando, bradando: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Aprovação, carimbo do ISO 9002, brasileiro entende que é isso. Deus está dizendo: perfeito, natureza perfeita. Durante todos esses 30 anos, eu me agradei dele. Estou bradando, estou gritando: é o meu filho amado em quem eu me comprazo. 30 anos de perfeição, 30 anos vivendo debaixo do temor do Senhor e agradando a Ele em tudo. Escuta, isso é como um pai que olha para o filho e diz: deixa meu filho, que honra. Quando um filho, ele chega numa posição e todo mundo está lhe dizendo: olha, que grande. E aí o pai, orgulhoso, vai dizer: é meu filho, é minha filha. E é Deus dizendo para todos ali: esse aí é o meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu tenho prazer, em que eu amo. Deus honrou ele diante de todos, mas ele passou pelo caminho da humilhação. A honra vem do próprio Deus. A maior honra que eu e você, irmãos, vamos ter é quando nós chegarmos à eternidade e os portais celestiais se abrirem e a voz do Pai bradar, dizendo para mim, para você, para todos nós: vinde, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será uma honra nós chegarmos lá em cima e dizer: valeu a pena, eu sofri, eu pelejei, passei por tanta coisa, mas eu cheguei aqui, eu sobrevivi a tanta coisa, mas eu estou salvo, eternamente salvo. E a Bíblia diz que lá não haverá choro, nem dor, nem pranto, acabou tudo, e o próprio Deus enxugará nos nossos olhos toda lágrima. Então, é por isso que Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sim, seremos consolados pelo próprio Deus. Não é com lencinho, é que Ele vai mudar de tal forma a nossa vida, de uma maneira tão extraordinária. Vamos experimentar coisas que Paulo descreve em Romanos, dizendo assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não se elevou ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem tanta coisa linda nessa terra, tem tanto lugar lindo, belo, em que a gente fica sonhando: se eu pudesse ir lá, se eu pudesse passar uma semana lá. Escuta, o que Deus preparou para você não tem lugar na terra que você comprar. Tudo aqui na terra é inócuo, mas é pequeno, em semelhança com aquilo que Deus preparou para mim e para você. Então vale a pena, vale a pena. E muito mais, irmãos, eu termino essa palavra dizendo: vale a pena viver sabendo que Deus lá de cima está dizendo: é meu filho amado em quem eu comprazo, é minha filha. É lindo eu pensar, pastores, que o Senhor Deus, Ele apresenta quando o diabo comparece diante dele e diz assim: vem cá, tu viu meu garoto lá? Você viu lá? Íntegro, reto, temente a Deus, não se desvia do mal. Satanás está muito desentendido. Deus está honrando, dizendo: olha, é meu filho. E o diabo dizendo: não, mas é porque o Senhor enche ele de coisa. Jó foi um homem que honrou a Deus, e Deus deu testemunho. Queridos, nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite. Teus erros,
As falhas, o diabo vai pegar e vai apresentar diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite. O diabo vai lá acusar, ele fez isso, ele fez aquilo, olha, aprontou. Mas quando nós estamos vivendo no Senhor, Deus vai dizer, Satanás, eu lavei, eu já perdoei, eu purifiquei, eu coloquei a marca do meu Espírito nele. Ele é uma novidade de vida. Ela é uma novidade de vida. Se coloca de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Bendizemos o teu nome. Glória. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós vamos participar da ceia agora. Mas se tem algo no teu coração, você é batizado, desceu as águas, tem compromisso com o Senhor, tem comunhão com Cristo, renova uma aliança com Deus, para que nós possamos participar da nossa primeira ceia com alegria, com gozo, com júbilo no nosso coração de saber, eu já não sou mais escravo do medo. Jesus pagou um preço por mim, e eu vivo hoje a novidade de vida. Eu amo Jesus. Sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. No redor de cada esquina, em cima de cada Renova, Senhor.